Bom, boa tarde, pessoal. Hoje a gente está aqui para a nossa décima, décima primeira, olhando aqui, décima primeira, né? Décima primeira aula de laboratório do curso de Sistemas Gráficos 3D aqui do IMPA, né? Com o tema de AI Graphics. A gente vai falar hoje sobre Differentiable Rendering, que, né, acompanhando as aulas do professor Luiz Velho, a gente já começou a ver essa semana. Eu vou falar um pouco mais especificamente de um tipo de, né, de renderizador, assim, com estratégias, né, diferenciáveis para rasterização. Mas antes a gente vai corrigir o assignment 9, esse aqui, de deformar uma malha inicial, né, uma malha de ponte, nessa malha objetivo. E aí depois a gente fala um pouquinho de Differential Rendering e a gente vai continuar, inclusive, na próxima semana, falando sobre Differential Rendering no PyTorch 3D, né? Então, hoje eu vou fazer uma apresentação assim com slides explicando algumas coisas. E na próxima semana a gente fala um pouco mais ainda sobre algumas coisas que estão implementadas no PyTorch 3D e também faz algumas demonstrações no Colab, tá bom? Então, o assignment 9 foi esse aqui, né, de deformar as malhas. Aqui vocês podiam acessar, né, o notebook, que eu vou abrir diretamente aqui. E deixa eu fechar aqui. Tá, então a gente começa com parte de sempre, né? Fazendo os imports ali em cima. E aí já tinha um código aqui, né? Para baixar essa malha do golfinho. Inclusive para importar, né? Abrir ela aqui como vértices, faces, etc. Usando esse método load OBJ lá do PyTorch 3D mesmo, né? E aqui a gente também falei para vocês que vocês podiam gerar, né, uma malha de uma esfera que tinha um certo grau de subdivisão, né, um grau 4 aqui, para ter uma quantidade de vértices mais ou menos equivalente à quantidade de vértices que essa malha do golfinho tem, né? E aí a primeira tarefa aqui era para basicamente escalar, né, fazer uma normalização ali da nossa malha objetiva, a malha do golfinho, de modo que ela ficasse centrada em zero, né, e dentro da esfera unitária. E aí a 1.2 é para visualizar, né, usando o plotter e tal. Então, assim, para fazer a normalização bem tranquilo, eu acho até que a gente já fez isso, né? Tinham pedidos no assignment anterior para fazer isso, né? Então, você pode calcular aqui a média, né, subtrair dos vértices, a escala você calculando para o maior valor absoluto aí, né, do tamanho que você tiver dentro dos vértices, divide pela escala e após isso você cria a malha, né? Então foi até por isso que aqui em cima o código não gerou direto um objeto do tipo meshes, né? Até tem um método do PyTorch 3D ou de BJ meshes, mas aqui fez o carregamento dos vértices das faces separadamente para que a gente pudesse trabalhar aqui depois e aí sim criar aqui esse objeto de meshes, né? E esse aqui já é um mesh, esse aqui da esfera. E aí, para fazer a visualização depois, a gente também já viu bastante disso, né? Dessa integração do Plotly com o PyTorch 3D, que você pode fazer tanto dessa forma, como integrando, né, um batch de meshes e pedindo aquela função plot batch individually, né? Então, dessa forma que a gente pode visualizar cada uma delas em um subplot. Está aqui, ó, no subplot 1, a malha source, e no 2, a target. Então, a gente consegue ver aqui a esfera, né, source 1, e o golfinho aqui na target, né? Como eles não têm texturas, aqui no plot ele gera uma cor aqui, né? E por conta da iluminação a gente consegue distinguir as coisas, né? É até bem curioso, se você fizer um seu próprio render e você não tiver iluminação ali, né? Você dependendo da forma como você faz o shading, né, da tua malha, vai ficar meio difícil de ver, assim, essas questões de profundidade, de ter uma noção de profundidade dos objetos, né? Principalmente isso aqui, que é uma esfera, né? Aqui dá para ver bem que está iluminado esse lado, esse aqui não.
ela vai parecer realmente um círculo chapado no plano. Aí tem uma parte aqui que eu deixei o código para visualizar. Eu queria saber de vocês se vocês conseguiram executar, porque eu vi agora há pouco, né, quando eu fui executar tudo aqui da solução para mostrar para vocês, que não está aparecendo a figura aqui no Matplotlib. Para alguém funcionou ou mais alguém teve esse problema? Eu tive esse problema aí, mas eu consegui mudar, acho que é a função scatter, não é? Não, a Axis 3D, eu acho que é. Que eu mudei ela, mas aí funcionou certinho. Tá, foi mudar a função, não foi mudar esse parâmetro aqui do Matplotlib. Tá, beleza. Então, quando eu fiz essa função a primeira vez, ela tinha esse mesmo problema, com esse parâmetro aqui tinha funcionado, mas parece que mudou alguma coisa na implementação, então, da X3D, né? Como o colega ali resolveu. E agora precisa mudar isso aqui. Então, não sei exatamente qual que é o detalhe, aqui não está alterado esse código, ele fica com assim, tem uma representação em texto, né, do objeto, mas ele não tem a visualização mesmo, né? Então, apenas a gente não vai visualizar aqui. Mas a ideia é que você consegue ver, né, com o Matplotlib. É uma coisa estática, não te permite uma visualização dinâmica que nem essa aqui do Plotly, mas possibilita que você veja como que a sua nuvem de pontos está aproximando, né, o resultado. Então, aqui tem o loop de otimização que foi dado também, né? Expliquei para vocês, inclusive, que aqui a gente tinha essa variável aqui, né? Ela era o tensor que a gente ia querer otimizar, né? Era inicializada com 0 e com esse require grads aqui. E ela, né, é passada então com os parâmetros aqui para esse otimizador. E aí a gente rodaria então esse loop. Ele faz o processamento de tudo. Para você conseguir rodar esse código aqui, eu acho que eu cheguei a comentar que tinha um problema de que você tinha que passar essa loss que você está armazenando aqui, né, no código para a CPU. E aí aqui eu já fiz essa modificação no código, mas provavelmente na primeira vez, se não lembrou disso, na primeira vez que você rodou, você deve ter tido esse problema. Você pode ter que fazer diretamente aqui ou aqui também, né, na hora de visualizar, porque o problema é que você não pode passar um tensor da GPU aqui pro Matplotlib, tá? Mas beleza, então isso aqui é uma das formas de resolver. E, bom, todas as funções, os valores aqui caem bastante, né? Se você quiser ver com mais detalhes, você teria que olhar trechos específicos e tendo os valores aqui no dicionário, você poderia fazer novos plots, né? Mantendo para manter a escala, assim, né? Se você olhar, por exemplo, aqui entre 2.000 e 3.000, você vai ter uma visualização melhor do que olhar tudo aqui junto. A distância principal aqui para a gente é essa chamfer loss, né? Que é que realmente está fazendo a medida ali da distância entre os pontos, né? Entre esses dois conjuntos de pontos, os amostrados sobre a malha objetivo e sobre a malha inicial. Os outros são normalizações, né? Para a gente ter uma malha que tem certas propriedades boas e suave, etc. E aí você vê que a chamfer loss vai começar lá em cima e ela vai descendo. E no final a gente pode salvar, né, a malha e beleza. Então, os pedidos aqui começam com para a gente visualizar no Plotly, né, a final e a malha inicial. Acho que esse aqui eu coloquei aqui. Então, aqui é a malha que a gente tinha como objetivo e essa aqui é a malha otimizada, né? Então, aqui está embaixo é a malha otimizada. Vamos ver se a gente consegue verificar aqui diferenças. Dá para ver que as formas estão bem parecidas, né? Mas, por exemplo, as pontinhas aqui são mais suaves, né? Essa parte aqui, ó, da pontinha aqui do golfinho, assim como na ladeira aqui em cima, né? Que são bem pontudas na malha original. A gente aproximou assim a forma, né? Mas elas ficaram suavizadas aqui na malha objetivo, tá?
E essa suavização, ela tem a ver com a normalização que a gente está aplicando, né? Principalmente uma que a gente aplica aqui, que é o Laplaciano, né? Essa Laplacian laws aqui, que ela tende a fazer com que a gente tome umas médias ali, né? Entre os valores, né? Entre a geometria, ali, entre os vértices que estão próximos, né? Você olha ali para os vizinhos e meio que ajusta a posição deles, tomando médias, pode ser até uma média ponderada ali por alguns parâmetros, mas eu acho que é do jeito que está aqui, é uma média simples, mas você poderia fazer uma média ponderada por, deixa eu ver onde é que ela está definida, você poderia fazer uma média ponderada por ângulos, por exemplo, né? Então, mexe na Laplace Smoothing, tá definido aqui como uniforme, mas aqui você pode botar cotangente, pode botar alguma outra coisa, e ele vai mudando a forma como vai fazer essa filtragem ali, tá? Então, isso aqui faz uma suavização. Tem outros normalizadores que a gente está usando aqui, né? Por exemplo, esse aqui, Mesh Normal Consistency, né? Ele vai tentar fazer com que faces próximas, né? Dois triângulos que estão adjacentes, eles tenham as suas normais alinhadas, né? Assim, que elas fiquem próximas. E isso é bom, assim, porque evita, assim, isso vai evitar fazer algumas quinas, né? Umas coisas bruscas, mas principalmente você ter umas inversões, né? Você poderia ter um triângulo que está com a face externa, né? Apontando para uma direção e um cara adjacente a ele apontando no sentido contrário, assim. Esse é o pior caso, né? Você vai ter uma função, essa regularização aqui vai retornar um valor muito alto se isso acontecer, para tentar fazer, então, com que você tenha uma continuidade ali nessa aproximação da superfície, né? E essa aqui, a Edge-Loss, ela faz uma regularização para tentar manter, até teve a explicação aqui na documentação, ó, tentar manter as arestas pequenas, né? Então, você poderia ter um problema de quando você está ali mexendo com os vértices, né, fazendo essas deformações, de ter algumas arestas que são muito grandes, assim, ficarem muito grandes. E isso a gente não quer, né? Então, a gente quer que as arestas fiquem pequenas. Assim, no fim das contas, essa normalização aqui do Laplaciano, ela meio que age nisso aqui também, um pouquinho, né? Isso aqui é bem explícito, mas se você ficar tomando médias ali, né, fazendo filtros, pegando um vértice e mexendo na posição dele baseado nos seus vizinhos, você vai acabar meio que diminuindo também um pouco o tamanho das arestas, né? Evitando essas arestas muito grandes, assim, porque você vai mover ele para o centro ali, né? Entre todos os seus vizinhos. Mas, enfim, por isso a gente vê esse resultado com uma suavização, né? Aí, deixa eu ver, 2.2, 2.3, para a gente olhar no gráfico aqui da perda por iteração, né? Prestando atenção em como que os valores das perdas decrescem. E aí pergunta se você acha que daria para atingir um resultado razoável com menos iterações, né? Se vale a pena rodar mais e tal, e mostrar. Então, a ideia aqui é você olhar para esse gráfico e perceber que, por exemplo, a Schaefer Loss ela já reduziu bastante em torno daqui, ó, desse valor, tá? Beleza, tem a normalização aqui, essa aqui é a de consistência de normais, né? Que ainda dá para ver que ela vai ficar mais ou menos até aqui, assim, depois ela estabiliza. Mas essa aqui é a nossa principal, você poderia querer treinar por apenas aqui, sei lá, 700, 600 épocas e ver como é que ficaria o resultado, né? Porque, assim, a maior parte do trabalho já foi feito até aqui. Depois vai sendo feito algum ajuste fino. Tá, então, isso é uma das coisas que você poderia falar, baseado nisso aqui. Olhando para o tipo de gráfico aqui, mesmo que a gente não consiga ver o detalhe nessa visualização, não parece que treinar mais vai ajudar, tá? Mas parece que as coisas estão estagnadas aqui. Você poderia olhar melhor entre 4.000 e 5.000 aqui, olhar mais para o final, talvez você ainda enxergue lá, se você estiver olhando um pouco, você ainda enxergue alguma coisa decrescendo, mas vai ser bem, bem pouquinho, né?
principalmente essa escala que vai estar ajustada, você vai ver em que casa decimal está ajustando. Mas uma coisa que pode acontecer de você olhar na verdade, ela não está decrescendo, mas ela está meio que oscilando, assim, né? E, e aí, assim, certamente você chegou no ponto que você devia parar, né? Se você ainda quiser decrescer muito, você poderia diminuir a learning rate, né? Que é definida aqui, ó, a taxa com qual você atualiza os parâmetros, né? Que estão sendo deformados. Então, se você vê esse tipo de oscilação, você pode querer diminuir a learning rate, mas aí depende do ajuste fino que você quer fazer mesmo, né? A gente viu que a geometria, em geral, aproximou bem. Aí, o que mais tem aqui? 2.4. O loss function, né, que foi usado aqui, é uma combinação linear dessas quatro. E aí, a ideia é você zerar, né, os regularizadores, manter só a chamfer, rodar e verificar o resultado, né? Então, o que você vai observar é que a malha, assim, ela vai ficar bem, assim, não, ela não vai aproximar o golfinho do jeito que a gente quer, tá? Ela vai ficar, não sei se eu tenho esse trecho rodado aqui, acho que não. Não. Então, assim, sem a regularização, nesse caso aqui, ela não vai ficar tão bom o resultado quanto a gente tem aqui, tá? Então, apesar de a gente saber que a suavização, ela se dá por conta da regularização, tirar a regularização não vai fazer com que a gente atinja um resultado melhor ali, porque a gente vai começar a ter problemas de autointerseção, tá? Uma coisa que costuma aparecer quando você faz esse tipo de deformação sem regularização, que é assim, faces que estão próximas ali, elas começam um ponto começa a querer se aproximar de um outro, de modo que elas se cruzam, né? Então você pode ter isso de se cruzar ou de parecer que tem uma coisa que está invertendo. Isso fica muito notório quando você olha lá no MeshLab e você vê uma região escura, né? Se você tiver com iluminação só para um dos lados das faces, você vai começar a ver uma região escura. Quando você for aproximar, você vai ver que, na verdade, ali se montou um certo alinhamento entre aqueles triângulos, que um está entrando dentro do outro, né? Então, você está vendo ali como escuro, na verdade, era passando a parte de dentro de algum outro lugar que entrou ali, tá? Então, é importante ter algum tipo de regularização. Talvez você não precise usar todas elas ou com todos esses pesos, né? Como eu falei, ali, a Laplaciana ela já faz boa parte do trabalho. É uma coisa que você poderia experimentar. Eu coloquei como extra, né? Depois eu vou ver quem experimentou. Ou mesmo alterar os coeficientes delas, né? E aqui uma coisa que boa parte de vocês já fizeram também, basta substituir aqui, né, o SGD pelo ADAM ou o RMS próprio. Fala o que você observa, talvez você veja algumas diferenças aqui na taxa de como isso aqui está convergindo, né? Aí seria legal você ter os gráficos anteriores para poder comparar, mas com um ajuste de parâmetros, assim, todos eles você vai conseguir convergir, tá? Não sei se alguém observou mudança na qualidade do resultado final, né? Depois de treinar com alguns deles, mas né, não estou esperando isso. Aí, parte 3, usar outras formas, né? A gente tem feito esse tipo de coisa, faz primeiro um exercício básico, depois experimenta com outras. E aí, o 3.1 é uma pergunta teórica, né? Se é possível deformar uma malha qualquer, né, em qualquer outra. E meio que foi respondido naquele dia mesmo, a gente conversando, né? Muitos de vocês também já sabiam, né? Mas a gente registra aqui que não dá para deformar uma malha qualquer numa outra, porque elas têm que ser topologicamente equivalentes, né? Então, você tem uma esfera e quer deformar num tório, por exemplo, não dá, porque o tório ele tem ali aquele furo, né? Que a esfera não tem. Então, esse é um problema topológico. Na 3.2, a gente pede para deformar a esfera numa
numa caneca, né? E aí, assim, é muito clássico ver essa deformação do tórax na caneca, justamente porque a caneca tem o furo, né? O tórax também, mas a esfera não tem. Então não daria para deformar a esfera na caneca direitinho, né? Só que aí o próximo é para pedir para deformar o toro na caneca. E, embora fosse esperado que, né, teoricamente, seja possível se deformar o toro na caneca, na prática vocês vão ver que tem desafios, né? Não sei quem conseguiu, se alguém conseguiu, mas para conseguir, não dá para conseguir diretamente aqui, né? Eu acho que até tem o código aqui adaptado, tem aqui uma caneca e tal, fui seguindo a mesma coisa, né? Começa com toro, com a caneca, e no final das contas, o resultado ficou esse aqui, mesmo com regularização, tá? Então, aqui você consegue ver o que eu estava comentando, de inversão de normais e tal, inversão da geometria, né, que a gente está vendo aqui o lado de dentro, desse lado. Então, você vê que ficou uma região aqui até legal, suave, né? A malha parece direitinha, mas ele não soube muito bem o que fazer aqui com o furo. Você vê que ele não pegou na região que deveria ser aqui dentro da caneca e nem nessa região daqui, tá? Então, uma das coisas que você pode fazer para facilitar é ajustar, né? Ao invés de fazer uma simples normalização que a gente fez ali, né? De botar todos eles dentro da esfera unitária, você pode ajustar um pouquinho, né? De modo que, por exemplo, o furo do tórax fique alinhado aqui com uma coisa que você sabe que é um furo e tal. Mas pro caso aqui da caneca, que ela tem essa abertura aqui também, né, que teria que achatar e fazer por dentro e tal, isso pode não ser suficiente, tá? Dependendo de como você tem as suas malhas. Então, você teria que ajustar, eu acho que assim, para fazer isso aqui direitinho mesmo, você teria que ajustar a sua função de perda e talvez colocar alguns pressupostos aqui dentro também, tá? Então, por ajustar a função de perda, eu diria que alguns experimentos que eu fiz com deformação de malhas, né? Eu trabalhei um pouco com isso num outro contexto. Ao invés de usar a distância de chamfer, assim, como distância mesmo, né? Porque ela vai pegar e medir a distância de dos pontos de um dos conjuntos até o outro, né? Aí vai encontrar menor e depois faz o sentido contrário, né? Para ser simétrico, são uma distância direitinho e tal, né? Mas eu observei, né, nos experimentos que eu tinha lá no meu problema, que se eu fizesse só de um lado, né? E aí eu fiz uma alteração no código lá, para não usar a função de a distância de chamfer, mas calcular apenas as distâncias do ponto do conjunto que eu tenho como inicial para o meu alvo, tá? Então, eu não fazia o contrário do alvo para aquele, de quem eu queria mexer realmente. Então, eu calculava essas distâncias e usava isso na função de perda. Isso é uma coisa. Outra coisa que pode ser relevante é você, dependendo da forma, você ter algum tipo de marcação já. Por exemplo, você sabe que esse ponto aqui, né, que essa região aqui é uma região importante, e você pode tratar os pontos que estão aqui na borda de uma maneira diferente. Tá? Tem uma distância, uma função de peso específica para esses pontos, ou para esses outros aqui, tá? Alguns pontos notáveis. Então, assim, para fazer a coisa direito mesmo, pode dar um certo trabalhinho. Tá? Mas é bom para a gente ver que não basta saber que dá para fazer na teoria. Assim, dá para fazer, né, na prática, essa teoria está dizendo que dá para fazer na prática, mas não é imediato, não é só pegar e transpor. E aí, o outro exercício que tinha que era para a gente pensar um pouco, né, eu deixei uma coisa aí para vocês refletirem, é como você poderia resolver o problema se você tivesse um conjunto de malhas, né, que você quer deformar numa malha específica, ou num outro subconjunto de malhas específicas, assim, né? Então, tentar generalizar um pouco esse problema, porque aqui a gente viu como fazer de um para um, e aí uma solução, né, imediata seria, vou fazer
a combinação possível, né? Se você pega, se eu tenho um N aqui e M desse lado, desse outro conjunto, então eu vou aprender a deformar aqui esse primeiro cara nesses M, né? E fazer a mesma coisa para os outros lá, né? Você tem N vezes M problemas aí para resolver da mesma maneira. E, e aí isso é uma forma de fazer, que talvez não seja a melhor forma, assim, ou mais eficiente. Mas uma outra é você pensar que você tem um modelo, você vai treinar um modelo que vai aprender a deformar essas coisas para você, tá? E você só consegue fazer isso se você tiver algumas condições bem particulares. Então, uma delas é você, por exemplo, ter o controle sobre a topologia, assim, a quantidade de vértices que você tem nessas malhas, né? Então, digamos que a sua malha, a malha que você vai deformar, ela é um template, de repente, ou a malha em que você quer deformar a coisa é um template, que você sabe que tem, sei lá, 10 mil vértices, ou uma quantidade X de vértices, assim, né? Isso é uma condição importante para esse tipo de caso, porque aqui a gente está calculando uma deformação justamente em cima da quantidade de vértices que a gente tem nessa malha inicial aqui, né? Se você quer fazer um modelo que vai aprender coisas para todos eles, assim, sabe, ter esse controle, ainda que todos eles não sejam iguais, saber que existe um limite máximo, por exemplo, lhe permitiria compatibilizar isso, né? Você tem um modelo, dentro do seu modelo tem um, um tensor com, sei lá, 10 mil posições, e o que você quer aprender é baseado nas features de algum nas features dos seus elementos ali, né, das suas malhas ou número de pontos, o que seja, baseado naquelas features, você quer é, aprender esse vetor de deformação, né? Então, como é que você constrói essas features, né? Então, se você tem uma malha ou uma nuvem de pontos, uma das formas da gente conseguir aprender isso é usar a ShapeNet, né? Que a gente viu no outro assignment lá. Usa uma versão mais recente, uma versão, né, ShapeNet++, aí uma coisa que funciona um pouco melhor, de repente tem features locais. Mas o fato é que, no final das contas, você vai aprender um vetor ali que representa aquele teu objeto num espaço latente, e a partir daquele vetor você pode então decodificar, né? Então uma estrutura ali de encoder e decoder, né? Você pode decodificar essa deformação, tá? E, e é assim, basicamente isso mesmo. Vai treinar, você ainda vai precisar ter isso aqui, ó, esse tipo de código aqui de deformar e medir a função de perda dentro do teu modelo, né? Mas você vai usar um modelo que tem uma parte de codificação, que pode ser a ChipNet, ou você pode construir em cima de alguma coisa de imagens das tuas malhas e tal, mas alguma coisa que te dá uma medida de que, ok, se eu tiver formas próximas, formas parecidas, eu gostaria de deformar elas de maneira parecida, né? Isso é interessante para você. Você vai continuar precisando ou amostrar pontos ou usar os pontos diretamente ali da tua malha, depende do tamanho delas, como que elas são. E aí você vai ter uma parte do teu modelo que você treina tudo junto, tá? Mas uma das partes do teu modelo vai gerar as features, a outra parte vai decodificar a deformação. E você vai medir a perda dessa forma e você treina tudo junto, tá? Treina como se fosse um autoencoder. Autoencoder do decoder. Então, isso é uma forma de fazer as coisas, né? E quem tiver mais curiosidade e tal, pode mandar umas perguntas, algumas coisas. Mas é isso, tá? Alguém quer fazer algum comentário sobre essa parte, antes da gente passar para a experiência do rendering?
Bom, se ninguém tem dúvida, vou passar aqui para a próxima parte então da aula. Essa parte aqui ainda não está lá no site, né? Eu vou mandar depois da aula aqui para o professor Luiz Velho atualizar esse link aqui com essa apresentação também, tá? Então, beleza. Vamos começar perguntando sobre por que Differentiable Rendering, e a gente já, na verdade, falou um pouco disso na terça-feira ontem, né? Hoje é atípico, por conta do feriado, a gente está tendo 2 dias seguidos de aula, né? Mas, assim, a gente poderia resumir o porquê de Differentiable Rendering, né? Como, tá, a gente gostaria de relacionar os pixels, né, que estão na imagem 2D, com propriedades da nossa cena, né? E a gente também gostaria de poder aprender a entender, né, fazer coisas, né, reasoning, como escrito em inglês, diretamente na nossa cena em 3D, né? As pessoas começaram a fazer, né, falar sobre visão computacional 3D, né? Então, tudo isso pode ser feito, né, possibilitado por Differentiable Rendering pelo seguinte: você pensa que você tem aqui a sua descrição da tua cena, né? Você tem propriedades aqui como a tua malha, textura, câmera, iluminação e tal. E aí, o teu renderer, né, que é essa função que vai converter essas propriedades da cena numa imagem, vai ter vai aplicar várias operações, né? Você pode condensar essas operações em transformações de referenciais, né? Se aplica utilizando essas propriedades da cena. E depois você tem uma etapa de projetar ou, enfim, calcular ali como é que vai ser a cor de cada pixel, né, para você formar a imagem. E aí isso depende do tipo de processo de render que você está usando, né? Como a gente viu, tem aqueles que são principalmente baseados na cena, que é o que a gente vai ver aqui hoje, inclusive, e os que são baseados na imagem, ali, que tem mais a ver com o traçado de raios, né? Que são até mais naturais de se pensar. E o que a gente quer é, a partir da imagem aqui, né, não finalizar o processo aqui na imagem, mas a gente poder, a partir disso, calcular, então, uma medida em relação a alguma coisa que tem a ver com o problema que a gente quer resolver. E aí, a partir dessa medida, a gente quer conseguir fazer o processo inverso, né? Então, agora eu vou calcular o gradiente, né? Aqui é calcular a derivada dessa minha medida de erro, né? De distância dessa função de perda, em relação a parâmetros da cena, tá? E eu poderia otimizar esses parâmetros para atender a algum critério. Então, essa área começou a ganhar muita relevância, né, mais recentemente, assim, que as pessoas conseguiram ver que é uma forma de você, como eles falam assim, né, bridge the gap, né, fechar esse ciclo aí entre a computação gráfica, né, que está preocupada principalmente com o processo de converter uma representação de cena numa imagem, com a visão computacional, que poderia ser compreendida como esse processo inverso de compreender parâmetros, né, da tua cena a partir da imagem, né? Então, dados os parâmetros da cena que a gente condensou aqui como teta, mas estão destrinchados aqui como materiais, luzes, né, iluminação, câmera, geometria. Você tem o seu render, né, que em cima desses parâmetros gera a imagem, e você consegue calcular agora uma função de perda para atualizar esses parâmetros, inclusive, né? Se você tiver uma imagem de referência, né? Você poderia calcular, então, a diferença entre o que foi renderizado e o que você tem como referência, tá? E então aqui está um esquema que resume, na verdade, a imagem que eu estava vendo antes, né? Parâmetros para o rendering para o que você gera. Então, como imagem, você pode gerar RGB, mas você pode gerar uma imagem de profundidade, você pode gerar várias coisas, depende do que é o teu rendering, né? Ali no render você pode especificar o que você quer gerar, e a gente vai ver isso no Python 3D. E a gente calcula, então, nossa função objetivo e faz essa comparação com o ground truth. E aí, uma das coisas que isso possibilita
é o aprendizado autossupervisionado, né? Porque você pode ter uma imagem como referência, e aí você pode passar essa imagem por uma rede neural para conseguir parâmetros da cena, por exemplo, mas aí você não sabe se esses parâmetros estão adequados, né? E isso aqui é o que você quer otimizar. E aí, então, você usa o teu render, vê a imagem resultante e compara com a imagem inicial, né? Então, ter a imagem que você conseguiu renderizar, né, a partir desses parâmetros, estiver próxima da imagem que você tinha no começo, quer dizer que os parâmetros que você inferiu utilizando esse modelo, de fato, são bons, né? Mas se eles estiverem distantes, você pode, inclusive, conseguir ajustar os parâmetros que você está inferindo aqui, até que essa imagem fique próxima à imagem inicial, né? Então, você consegue fechar o ciclo aqui, né? Fazer um aprendizado auto-supervisionado sem que você tenha que interferir, né? Colocar aqui alguma informação, sei lá, um label, alguma coisa que teve interferência humana ali no dado, né? Para fazer a supervisão tradicional, né? E aí, quais são os desafios, né, da gente ter esse tipo de tecnologia que está parecendo tão fantástica, assim, resolve alguns problemas e tal? Por que a gente não tinha isso antes, né? É o desafio do rendering diferenciado. Então, quando a gente olha para o pipeline de rasterização, né, essa imagem aqui, inclusive, é de um artigo, né, do Software Rasterizer, que propõe um tipo de solução de differential rendering, a gente vê que tem algumas operações que são naturalmente diferenciáveis, por exemplo, as transformações de sistemas de coordenadas, elas são basicamente multiplicações por funções, né? São transformações lineares, ou transformações afins, né? Mas transformações que podem ser vistas como transformações lineares em algum espaço. Pode ser representadas por matrizes, né? Em algum espaço, seja ele projetivo, etc. Então, essas transformações, elas são... essa parte, ela é diferenciável, né? Aí, tem uma parte relativa a cálculo de cor e iluminação e tal, que também pode ser diferenciável, mas o que causa problema para a gente é a parte de determinar qual é a qual é o polígono, né? Qual é a parte da tua cena ali que de fato vai ser associada com um pixel ali na imagem, tá? Então, essa parte que é a rasterização, que aqui está dividida em duas partes, né? Uma que a gente vai ver mais à frente ali, mas essa parte de determinar qual que é a parte da geometria que está associada com pixel, ela é discreta, tá? Da forma como a gente resolve ela tipicamente, e por conta disso não é diferenciável. Então, isso aqui vem do slide do pessoal do PyTorch 3D no curso que eles deram no SIGGRAPH Age em 2020, que eles colocaram de forma muito simplificada, assim, né? Esse processo de render como uma rasterização mais shading, né? E a rasterização que a gente está discutindo aqui agora, né? De descobrir qual que é a geometria, né? Qual que é a parte da geometria que vai virar tá associada com algum pixel. E aqui eles colocaram o shading a parte de você colocar a cor de fato, né, no pixel, beleza. Então eu sei qual que é a geometria, sei que é esse triângulo aqui e tal, mas qual que é a cor que eu vou colocar ali, né? E aí, na verdade, a gente fala disso aqui no curso, né, como resolver o problema de visibilidade, né, cálculo de visibilidade. Tipicamente usa esse algoritmo aqui, ZBuffer, que a gente vai ver também. Então, na primeira parte, um dos primeiros problemas que aparece quando a gente está tentando determinar o que a gente vai colocar no pixel ali é o seguinte: você pensa que você tem um pixel aqui na tela, e aí você tem esses dois triângulos aqui, né? Um amarelo e um vermelho. E aí, se a ordem entre eles mudar, a gente vai ter uma mudança brusca
na cor que está aparecendo ali no pixel. Tá? Então, aqui a gente tem o amarelo na frente do vermelho. Você pensa que a tela está aqui. Então, esse pixel pegaria a cor do amarelo. Ele está aqui na frente do vermelho e ele está nessa direção, que cruza pelos dois, né? Você vê que está furando os dois aqui. Mas se a gente tiver algum tipo de modificação na cena, né, de transformação com o tempo, em que o vermelho passa a estar na frente do amarelo, a gente tem essa mudança brusca aqui, né? Então, é uma coisa descontínua, né? Discreta, em que a cor estava no amarelo e, de repente, ela passou para o vermelho e continua no vermelho ali naquele ponto. Tá? Então, esse é um dos problemas que você tem. E o segundo problema que a gente tem é esse aqui, né? Que mesmo que você não esteja olhando para dois triângulos, né? Você tenha, sei lá, um fundo, alguma outra coisa. Se você tem um pixel aqui que deveria ter a cor desse triângulo azul, meio roxo aqui, e ele se move não na profundidade, mas ali no mesmo plano, né? A cor também vai mudar de uma maneira brusca, né? Então você tinha no momento essa cor e depois vai passar a ter uma outra cor, seja lá o que tiver ali pelo fundo, né? Mas aquele triângulo não está mais associado com aquele pixel de uma maneira brusca, tá? Então essa etapa da rasterização ela insere essas descontinuidades e duas formas comuns assim que a galera foi propondo para resolver esse problema são: você tem o seu render normal e você cria uma aproximação para o que deveria ser os gradientes na operação inversa, tá? E aí, dois exemplos que a gente tem aqui são esse Open Differentiable Render e o Neural 3D Mesh Render, mas existem outros trabalhos nisso, né? Inclusive, deixo a referência aqui para quem quiser olhar um survey mesmo sobre Differentiable Rendering. Tem esse aqui que foi escrito pelo Cato, que inclusive é o autor do Neural 3D Mesh Render. Então, e uma outra forma também é de você aproximar o processo de render mesmo, né, como um todo. E aí você tem um processo de render que é desde o forward, né, da direção que sai das propriedades da cena até a imagem, e tem operações que todas elas são diferenciadas. Tá? Isso, claro, excluindo ali o caso que a gente já viu, que pode lidar até com iluminação global, outras coisas, que é o de você trabalhar com traçado de raios, com outras abordagens. Né? Nesse survey, inclusive, o Cato discute, né, que inicialmente você poderia pensar em calcular analiticamente, né, as derivadas para resolver o problema, né, mas como a gente está vendo aqui, não tem o que fazer mesmo, né? Se você fizer um cálculo analítico, você vai obter que derivada é zero em todos os pontos, assim, porque realmente é uma função discreta, né? Então, você realmente tem, ou você aproxima ou você muda o seu processo de rendering, né? Você aproxima os gradientes ou aproxima o render. Então, o Open Differentiable Render, ele propõe aproximar os gradientes e aí ele faz uma modelagem do render dele, de modo que você pode pensar aqui na F, né, como a tua imagem que foi gerada do processo. A U aqui é uma operação de projeção no plano, tá? Então, saindo do 3D para o plano. O A são seus atributos de aparência, né? O que tem a ver com iluminação, materiais. E o V é a parte de geometria, né? E aí, eles fazem essa quebra aqui para mostrar que, né, que você poderia calcular as coisas pensando, né, em regra da cadeia, dessa forma. Você tem que encontrar, então, quais são os pontos que causam problema. Né? E quando você está no plano e você quer calcular a derivada em relação a parâmetros
da câmera, desculpa, não expliquei você é a parte de transformação de referenciais ou a geometria, isso é possível de calcular. Isso, inclusive, eles falaram que dá para fazer com OpenCV. O problema é quando você quer fazer cálculo aqui da tua imagem, né? Da cena 3D em relação a essa projeção, assim como existe também um problema quando você quer fazer o cálculo da imagem em relação à aparência aqui. E aí, eu não lembro os detalhes assim, mas eles propõem fazer um tipo de operação local para você ter um valor mesmo de gradiente, tá? E aí eles usam esse valor para aproximar o que seria, o que deveria ser e resolver o problema. E eles dão um exemplo aqui no paper de, por exemplo, você tem aqui essa imagem de referência da Terra, que tem uma certa iluminação, inclusive que está ocultando aqui uma parte. E aí você tem essa outra imagem aqui que você está renderizando, e eles querem aprender parâmetro de transação, de rotação e de iluminação para fazer essa aqui se aproximar dessa. Em termos de rotação, acho que não aprendeu muito aqui, né? Não ficou muito próximo, até porque a textura é bem diferente. Mas você consegue ver que, em termos de transação e de iluminação, né? Foi indo bem na direção, assim. Né? Então, essa imagem, apesar da textura ser diferente, né, estão no espírito dessa outra aqui. Eu deixo a referência aqui do paper para quem quiser mais detalhes. O pessoal do Neural 3D Mesh Render, eles observaram essa estratégia do Open Differentiable Render e também propuseram uma forma de calcular os gradientes assim aproximados na passagem inversa. E aí o que eles fizeram foi observar que, primeiro, se você tem um pixel aqui, que deveria, né, você tem esse pixel, você tem aqui o triângulo, né? Então eles querem saber como é que vai mudar, né, o valor desse pixel à medida que esse triângulo aqui se deslocar lá na cena, né? Então, quando você olha em relação a alguns referenciais aqui, né, você tem um valor normal, então assim, aqui é a rasterização tradicional, né? Então vem dizendo assim, não tem nenhum valor, né, enquanto o triângulo não está ali, mas à medida que você vai mexendo esse ponto para cá, e aí esse triângulo entra aqui na influência desse pixel, quando esse ponto VI aqui chega aqui, você vai ter um valor para esse pixel aqui, né? Esse ponto aqui vai se aproximar de lá, e aí passa a ter um valor aqui em cima, né? Só que aí a derivada nesse caso, tradicional, seria zero. Você teve uma operação discreta, se não tinha nada, igual você passou a ter alguma coisa, então não tem gradiente, tá? Só que aí o que eles propõem beleza, agora que eu sei que o valor seria esse aqui, e eu sei que o valor era esse aqui, né, nada, num determinado ponto, então a gente a gente calcula o gradiente como se essa operação tivesse sido contínua aqui, né? Como se a gente tivesse feito de forma linear, dessa maneira, tá? E aí eles usam esse gradiente aqui, então, para propagar, né, mudanças e otimizar o processo. E aí, aqui é basicamente a mesma coisa, só que eles estão olhando para o caso em que o pixel já estava dentro da imagem, que poderia tanto, né, sair quanto continuar num certo ponto aqui dentro e sair do outro. Então, eles fazem um processo parecido, só que aí você percebe que esse ponto aqui, quando ele move para cá, é quando saiu, e aí então aqui está no zero, quando está aqui está no valor que já tinha, e aí tem essa outra, muda a característica aqui, né, da função inicial, então ele vai mudar a característica do gradiente que eles vão utilizar para fazer o cálculo. E aí ele tem um processo parecido com o Z-Buffer, de saber qual é o pixel que está mais próximo ali da tela, e com isso, se eles souberem que não vai ser utilizado, né, o triângulo que estava aqui, eles simplesmente aplicam zero, senão aí eles aplicam esse gradiente aproximado, tá?
Então, também deixo o paper aqui, se quiser, mais detalhes da técnica, né? Mas aí, esses dois, beleza, são interessantes, funcionam. Se a gente olhar o repositório aqui, inclusive, tem exemplos de problemas que a gente vai resolver utilizando o PyTorch 3D, né? Então, o render passando aqui na passagem, na direção, como fala, né? O forward, né? Da direção para frente, assim, do render, né? Então, da cena, das parâmetros de cena para a imagem. E otimizando aqui para acertar uma certa silhueta, né? Então, tem a silhueta aqui de um quadrado, um cubo, alguma coisa assim. Começa aqui com o boolean, e esse aqui vai deformando até que essa silhueta case, né? E provavelmente ele deformou essa parte aqui da frente, ó, do boolean. E, inclusive, otimização de textura, que é uma coisa que a gente não vai ver no assignment, né? Poderia ver de alguma forma. Mas isso aqui também, a otimização da câmera, é um dos que a gente resolve. Então, funcionam, mas aí essa outra abordagem aqui, a do Software Rasterizer, ela até me parece mais interessante por mexer no processo completo de render, e é a abordagem que o PyTorch 3D modifica, assim, né, para tornar mais eficiente. Então, a gente vai estudar essa aqui com um pouco mais de detalhe, tá? Então, a ideia do Software Rasterizer é aproximar o processo de renderização para que ele todo seja diferenciável, e com isso ele vai sumir com essas operações discretas, tornando elas soft, né, como diz ali, tornando elas, então, aproximadas por coisas que são quase que volumétricas até, assim, né? Você vai ter uma geometria que não é dura, que ela vai mudando suavemente. Então, para resolver esse primeiro problema aqui, né, da, da descontinuidade de cor por conta da mudança ao longo, né, a mudança da cor ao longo de uma profundidade, né, que é feita com Z-buffer, eles propõem não usar só a cor do triângulo mais próximo, mas usar a cor de todos os triângulos que tiverem ali naquela direção, né? Só que aí você vai ter uma forma inteligente de fazer essa agregação que vai levar em consideração quem é que está mais próximo, né? Para que você pegue mais cor de quem está próximo e menos de quem está mais distante. Mas todo mundo vai ter uma influência ali no cálculo, e com isso você transforma essa operação em contínua. E para resolver esse segundo problema aqui, para ter uma variação também contínua da cor do pixel, né? Quando você tem essa mudança dentro do mesmo plano, o que eles propõem é que você tenha uma geometria que ela é um pouco fuzzy, né? No sentido de que, assim, à medida que você vai se aproximando da borda do triângulo, na verdade, assim, cada pixel ele pega valores de um triângulo com uma certa probabilidade, né? E aí, à medida que está mais para dentro do triângulo, essa probabilidade é maior. À medida que está mais para fora, assim, mais afastado, essa probabilidade é menor. Tá? A ideia é basicamente essa. E aí, para definir esses mapas de probabilidade, né? Você quer definir um mapa de probabilidade em relação ao triângulo J, né? Para o pixel PI, você vai levar em consideração a distância, né? Do pixel PI aqui ao seu triângulo J, vai levar em consideração também esse parâmetro deltazinho aqui que eles usam como mais um ou menos um apenas, né? É um sinal que, assim, se está dentro do triângulo, se o triângulo realmente cairia naquele pixel, você vai usar como mais um, se não, você vai usar como menos um. E esse parâmetro sigma aqui que dá um controle sobre o quão borrado você quer fazer essas bordas, né? E eles usam essa função sigmoide aqui, né, para você ter um valor normalizado, né, entre 0 e 1, onde você está construindo ali mapas de probabilidade, tá? Então, aqui, à medida que você tem um sigma menor, né, que vai ficando mais próximo de 0, você vai se aproximando do processo tradicional do render, né? Você vê que só a pontinha aqui está borrada nesse triângulo, que foi renderizado com o sigma 003, né? À medida que você vai se aproximando aqui do zero,
você vai tendo mais regiões, né, de incerteza, assim, você vai diluindo mais, né, as bordas aqui do triângulo, né? Você vê que esse outro aqui que está um pouquinho maior, pegou mais ainda, tá? Então, essa é a primeira parte para construir os mapas de probabilidade, né? Então, você vê que, assim, para cada pixel, todos os triângulos têm uma influência naquele pixel, né? Todos os triângulos da tua cena, eles têm uma influência naquele pixel, só que essa influência tem uma certa probabilidade, de modo que quanto mais próximo do pixel, né, maior é essa influência. Obviamente, se realmente deveria estar ali naquele pixel, né, a influência vai ser maior ainda, quanto mais distante, é menor. Tá? Então, isso é uma das coisas. E aí a outra é, ao longo de uma profundidade, né, ao invés de fazer como o ZBuffer, que é discreto, a gente agrega os valores de todos os triângulos naquela direção usando o seguinte. Então, primeiro ele constrói um mapa de cor que é a interpolação das cores daquele ponto, né, você tem um ponto dentro do triângulo, então você vai interpolar as cores usando coordenadas baricêntricas, usando os vértices, né, do triângulo. Então, isso aqui tu tem um mapa de cor daquele triângulo. Aí aqui a função de agregação, que é basicamente uma média ponderada entre o mapa de cor, né, do triângulo e o background, né? Então esse CB aqui é a cor do background e aqui é o peso que você está dando para o background. E aí o peso do background e o peso dos triângulos aqui, isso aqui tem que somar 1, tá? E aqui é o que você vai pesar, como você está pesando todos os triângulos que estão sendo cortados ali naquela direção, né? E aí o cálculo do peso do triângulo, ele vai levar em consideração a distância normal, o inverso da distância normalizada, né? O inverso da profundidade normalizada daquele triângulo. Então, você está pegando intuitivamente os triângulos que estão mais próximos, né? Assim, os triângulos que estão mais próximos, eles teriam uma profundidade menor, mas aí você pega o inverso, então ele vai ter um valor maior, dizer, né? E ele vai ter uma influência maior no seu processo de coloração, tá? Esse epsilon aqui é um valor pequeno que eles colocam bastante, apenas para você poder pegar a cor do background, né? E esse gama, assim como o sigma que a gente está vendo aqui, controla o nível, né, de borramento dessas bordas, gama aqui, ele controla o nível, né, de borramento nessa direção que você está agregando, né? Então, se você diminuir muito esse gama, você vai aproximar o processo do Z-buffer tradicional, né? Assim como se você diminuir muito o sigma, você aproxima o processo da rasterização tradicional, ali, né? A borda vai ficar menos fuzzy. E aí tem exemplos aqui, né? Renderizando com maior gama, inclusive com maior sigma aqui, né? Você vê que fica tudo mais borrado, mas com maior gama você vê que já dá para ver uma certa transparência aqui, né, das coisas, né? Então, você deveria ver só o amarelo que está na frente, mas já aparece aqui o verde, né? O amarelo com vermelho, o vermelho com verde, se você aumentar o gama, né? E aí, basicamente isso, né, que a gente tem para discutir hoje. Na próxima aula a gente vai ver como é que o PyTorch 3D implementa isso. Inclusive a gente vai ver o outro render do PyTorch 3D, porque isso aqui é só para malha, né? E a gente comentou, né, o professor Rogério comentou ontem, inclusive, que também tem um render para pontos e outro para superfícies volumétricas e tal, coisas volumétricas. E a gente pode ver também o de pontos na próxima semana e o volumétrico a gente vai ver mais à frente ainda, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, outras coisas para a gente conversar nesse momento. Agora, uma Diga. dúvida. Esse